Então, voltamos aqui do intervalinho, né? Agora a questão é calcular quanto da onda passou, quanto da onda voltou. Agora a primeira pergunta é assim, o que é o quanto aqui, né? A questão é o que a onda propaga, né? A onda propaga energia, né? Como é que a onda propaga essa energia, né? O que flui, né? Através do que? É o vetor de Point, né? Então, na verdade, a gente quer saber, de certa forma, o tamanho do vetor de Point que passou para o meio 2 e quanto ficou no meio 1. Né? Então, o meio 2 e o meio 1, o que separa eles, o que é perpendicular a eles é o eixo Z. Né? Então, para saber tudo que foi para um lado e voltou para o outro, a gente tem a componente Z. Né? Eventualmente, esse cara pode ficar parte, sei lá, na interface, né? Mas a gente quer saber o quanto voltou e o quanto foi. Né? Por isso que a gente vai pegar o eixo Z, o vetor de Point, projetar em direção Z. Né? Essa vai ser a intensidade do que voltou, o que foi. Né? Aqui, obviamente, na média, porque esse cara oscila, né? Aquela ideia que a gente já viu. Então, a intensidade do que passou, do que voltou. Isso é para ter ideia, mas para a gente saber, digamos assim, um percentual, isso vai te dar um número lá, tanto de energia por área por segundo. Né? Mas para saber em termos de percentual passou, voltou, a gente tem que pegar esse cara e dividir, né, pelo que você mandou. Né? Mas antes disso, vamos ver digamos, a intensidade de cada um. Né? Então a intensidade da onda que foi incidente, né, esse aqui eu só peguei aqui a hora que peguei a parte real lá, né, que era o cosseno, o quadrado, né, o vetor de Point, dá um cosseno ao quadrado, o E1 cosseno ao quadrado, tirou a média está um fator 2. Né? Esse N1 aqui aparece porque é com B, né? E o B é o N1. Né? E aparece um vetor de Point, tem um Mi, beleza. Aqui só é tranquilo. Esse K1Z é o cosseno de θ1. Né? Para o 2, basicamente a mesma coisa. Só que o ângulo aqui, né? Porque o Z está para cá, o K2 está para cá. Então ele é 180 menos θ1. Né? Então aqui é cosseno, cosseno, mais seno, seno. Então é menos, esse cara é menos cosseno θ. Só que eu quero saber o modo. Né? Então virou cosseno θ1 de novo. Do mesmo jeito. E o 2, aqui o K2Z, é o cosseno θ2. Isso aqui volta lá na semana passada para ver se qualquer coisa sem intensidade, que não tem mistério não. Mas agora a questão é assim, eu quero saber quanto percentualmente da energia voltou e quanto passou, eu tenho que pegar a razão, né, dessa intensidade que passou pelo que voltou. Então isso aqui vai dar um número. Então, se você volta e substituir isso aqui, né, pega esse por esse, olha, N1 é o mesmo, cosseno θ é o mesmo, simplesmente a razão das amplitudes ao quadrado. Então esse cara daqui é o quê? O coeficiente de Fresnel quadrado. E a transmissão? A transmissão é o que passou pelo que você mandou. Aí quando você pega aquela razão, ali não corta, porque os ângulos são diferentes, os n são diferentes. Então fica a razão de n, razão dos cossenos, então aparece alfa e beta, e a razão das amplitudes. Então agora aqui, esse cara daqui, essa razão daqui é o coeficiente de Fresnel quadrado. O coeficiente de reflexão, coeficiente de transmissão. Beleza? Essa aqui é a definição. Muito parecido com reflexão e transmissão lá para equação de Schrödinger e tal. A gente dá a probabilidade do cara passar e voltar. A lógica aqui é mesmo seria para fótons, né? Em termos de coeficiente de reflexão e transmissão. A gente vê em quântica. Né? Agora, para as polarizações SP, o que muda aqui que é o R e que é o S. Né? Então, a polarização S, a polarização P. Né? Então, eu só botei aqui é o Rzinho ao quadrado, aqui é o Rzinho ao quadrado. Aqui é aquele tzinho ao quadrado com alfa beta, o tzinho ao quadrado alfa beta. Então, repara uma coisa aqui que é importante. Se você, tanto dos dois casos, se você soma, aqui é meio trivial. Aqui parece soma esses dois. Esse cara é o mesmo denominador. Aqui fica esse cara quadrado, menos 2 vezes um vezes o outro. Aqui mais 4 vezes. Então, quando você soma, vai ficar quadrado desse, mais 2 vezes alfa beta. Então, ele completa um quadrado de novo. Isso agora vai ser 1 mais alfa beta ao quadrado. E aqui divide por 1 mais alfa beta ao quadrado. Então, aqui dá 1. Você faz a mesma coisa, né? A soma dos dois dá 1. E tem que ser, né? Porque a energia não está sumindo. Né? Então a energia que você lançou, você está comparando com o que você mandou. Né? Então o que não voltou, passou. Então a soma do percentual de energia que passou é o percentual. A soma do percentual de energia que passou mais o percentual de energia que voltou tem que ser a energia que você mandou. Né?
Beleza? Então isso aqui é só para garantir que isso realmente tem esse sentido, fica bem claro, né? Que essa soma, na verdade, você só precisa calcular sempre um deles, né? O outro, se você calcula reflexão, a transmissão é 1 menos reflexão. Beleza. Para o caso de incidência normal, o θ1 é igual ao θ2, que é zero. Né? Então, porque o Snell, né, vai dar o seno θ1 é zero, então o seno θ2 é zero. Então o alfa é fixo. Né? O alfa é a razão dos cossenos, né? Então é 1 dividido por 1. Então fica tudo em termos de beta. Aqui nesse caso, as polarizações são iguais. Né? Se alfa é igual a 1, aqui fica 1 menos beta, 1 mais beta. Alfa igual a 1, menos beta, 1 mais beta. Aqui, então vai dar 4 beta, 1 mais beta quadrado. 4 beta, 1 mais beta quadrado. Então, aqui. E por que são iguais? Porque, na verdade, é óbvio. Né? Se o seu K está aqui, se ele é perpendicular ao plano XY, o seu campo elétrico está aqui. Né? Então, você pode imaginar digamos assim, o seu campo elétrico, você pegou o plano aqui, XY. Eu posso escolher ele está apontando. Eu posso escolher, vamos supor que está aqui, eu posso escolher meu plano XY de forma que ele esteja aqui. Então essa daqui aqui está no plano. Né? Esse daqui é o perpendicular, é o S. Não, esse aqui é o paralelo ao P. Né? Mas eu posso escolher também dizer que o plano XY está aqui. Então ele virou perpendicular. Né? Então na verdade o SP aqui perde o sentido, né? Aqui eu botei índice aqui, mas aqui é simplesmente T e R, né, que eu copiei lá do arquivo. Então, para esse caso, fica assim. Esse daqui é o coeficiente de transmissão. O que é isso? Né? É em termos de beta, em termos da razão. Né? Então, o beta começa aqui de 0, seria o N1 muito maior que o N2. Aqui aqui N1 igual a 1. Para que N1 igual a 1, o R tem que ser 0, porque aqui seria o beta igual a 1, porque seria o mesmo meio. Né? Então aqui é isso. Né? Então esse cara daqui repara que nessa região, antes, quando N1 é maior que N2, tem uma hora que eles ficam iguais. O reflexão e transmissão. Como eles ficam iguais, necessariamente é igual a meio, porque a soma deles dá 1. Né? E partir para N1 maior, para N2 maior que N1, a partir daqui, né, tem um outro ponto que eles ficam iguais de novo, né, igual a meio. Na verdade, se você for olhar aqui, esse sisteminha, né, esses resultados, tem uma simetria de inverter um beta 1 sobre beta. Se você bota 1 sobre beta, tira o mínimo, aqui o beta divide, tira o mínimo, o beta cancela. Né, porque quadrado fica beta menos 1, beta mais 1. Quadrado é a mesma coisa. E aqui, obviamente, também não vai mudar. Então, na verdade, esse ponto aqui, esse ponto aqui, eles têm que existir os dois porque você tem uma reflexão. Né? Assim, todos os pontos que eles assumem aqui, entre 0 e 1, eles assumem de novo entre 1 e infinito. Né? Se eu trocar o N1 por N2. E esses dois pontos onde ficam iguais, você pode simplesmente falar que assim, esse cara aqui é igual a meio, ou esse cara aqui é igual a meio, e resolver para beta. Vira uma equação quadrática de beta, eu fiz, né? E tem duas raízes. Né? O do básico vai dar 3 mais ou menos raiz de 8. Né? Então 3 menos raiz de 8 é esse cara aqui, 0,17. E 3 mais raiz de 8 é esse cara aqui, 5,83. O que é legal por causa dessa simetria é que não parece, mas 3 mais raiz de 8 é 1 dividido por 3 menos raiz de 8. Você tira, multiplica e divide pelo cara, ajeita lá, você mostra que um é inverso do outro. Tá certinho, mantém essa simetria, que é só para mostrar númerozinhos. Né? Mas a ideia é assim, olha, beleza, quando o N1 é muito grande, né, muito maior que o N2, então praticamente todo mundo é refletido. Né? Geralmente com o índice de refração maior, a luz tende a ficar nele. Né? Então ela bate e volta. Quer dizer assim, você está... Aqui não é um ângulo de reflexão total, né? Porque não tem, é normal, mas pensa como se fosse tipo a ideia de reflexão total. Quando o seu N é maior, o N1 é maior que o N2, ela tende a ficar. Né? Então todo mundo volta. Aí você vai diminuindo, quando chega nesse 0,17, né? Ainda é bem maior, né? Mas 0,17, eles ficam iguais. Aí quando você aumenta, ele tende, como é direto, né? A tendência ele tende a passar mais. Quando os meios são iguais. Então, quando eles são muito parecidos, basicamente a onda passa.
Agora aqui a situação, você tá aumentando, agora eles estão invertendo, mudando de novo, só agora mudando diferente, né? Agora o N2 é muito maior, né? Então ele vai ficando maior, maior. Aí é engraçado, quando ele ficando maior, o outro lado, quando você está no meio menor e chega no maior, ele tende a expelir, digamos assim, né? Ele não passa pro... Quando ele está no maior, ele tende a ficar no maior, mas quando ele está no menor, ele tende a ficar no menor, né? Também, né? Então quando depois você passa desse valor aqui, perto de 6, né? Maior do que isso, a tendência é refletir mais do que passar, né? E aqui é um assíntota, né? Esse cara vai lá para o infinito, esse cara aqui vai a zero, né? Vamos ver se beta vai para o infinito aqui, ó, vai a 1, e aqui divide por beta quadrado vai a zero, certinho. Beleza? Então bonitinho isso aqui, né? E aqui é só para desenhos para a gente parar, não acabar, né? O caso geral, que é a reflexão de incidência oblíqua, sei lá que o livro vai dizer, né? Que o ângulo não é zero, né? Então agora você tem separações. Aqueles ângulos, beta 1 estrela e beta 2 estrela, aqueles valores de razões de N1 por N2, eles são importantes até quando a reflexão, quando não é normal, a incidência não é normal. É assim, quando você tem um ângulo qualquer, aqui a situação é mais ou menos assim. Quando beta é menor que beta 1 estrela, qualquer valor que é menor que 0,17, aí desce daqui, né? Aqui em termos do ângulo, agora estou plotando em termos de ângulo. Então eu estou dando N1 e N2 plotando o ângulo. Agora que aqui é 90, né? Mas ele não chega a 90, né? Porque o N1 maior que o N2 você tem reflexão total, né? Então aqui é 1, né? Então ele tem reflexão total em algum lugar e a reflexão é maior, quer dizer, a reflexão é maior que a transmissão sempre, e quando chega a reflexão total, aqui dá 1, aqui dá 0. Quando ele passa esse aqui vai ter esse beta estrela. Quando ele passa esse beta estrela, assim, aqui, qual é a diferença? Ele tem reflexão total, né? Esse ângulo antes do 90 já para a transmissão, né? A transmissão vai a 0, a reflexão vai a 1, mas eles começam ao contrário, né? Dependendo do ângulo, para pequenos ângulos, né? Esse cara aqui a transmissão é maior, é porque esse, para θ igual a 0, tem que corresponder ao que a gente está falando. Aqui a reflexão é maior, em beta 1 estrelas tem que ser iguais. Quando passou, aqui inverteu, né? Então agora aqui a transmissão começa maior, a reflexão começa menor, e elas se invertem no ângulo de reflexão total. Até 1, né? Até beta igual a 1, que é quando você, aí você inverte, né? Agora o meio, aqui seria, você está no vidro passando para o ar, né? Agora seria do ar para o vidro, né? Agora não tem mais reflexão total, né? Mas continua aqui a mesma coisa. Agora você tem que separar entre o 1 e o beta 2 estrela, que é perto de 6, né? E maior que o beta 2 estrela. Então a gente viu lá que até chegar no beta 2 estrela, a reflexão em 0, a reflexão é maior que a transmissão. Aí quando você chega eles igualam, quando você passa eles invertem, por isso que aqui inverte. Mas aqui, você aumentando o ângulo, a tendência é a seguinte, né? Você aumenta o ângulo, aqui não tem reflexão total, mas a tendência é que o que está chegando mais rasante é que passe menos, né, e volte mais, né? Então a reflexão tende, quando você vai aumentando o ângulo, tende sempre a superar a transmissão, né, e vai para cá. E aqui a mesma coisa, né? Esse cara tende a 1 e aqui tende a 0. Só que aqui tem uma hora que, como aqui a transmissão começa maior que a reflexão, tem uma hora que eles têm que cruzar, né? Tem um certo ângulo aqui. E o outro não, né? Beleza. Esse ângulo você pode calcular, né? Mas aí depende do beta, né? Agora para o P é legal porque tem um Brewster, né? Aqui ele segue aquela mesma lógica, aqui começa em 0, começa a reflexão maior, menor, a reflexão maior que a transmissão, só que sempre existe um ângulo de Brewster, né? Então você vai aumentando, tem reflexão total, que aqui, esse cara chega a 1, não dá pra ver na figura, né? Mas esse azul toca aqui no 1 e esse bege aqui toca aqui no 0. Mas ele não pode sair daqui e subir, porque ele tem que bater no 0, porque tem um ângulo que a reflexão é nula e a transmissão é 1. Agora passou disso, agora a transmissão começa maior, a reflexão começa menor, então ela começa menor e vai até o 0 do Brewster. Depois ela tem que subir, ele tem que descer, porque aqui é o ângulo de reflexão total. Agora passou agora invertendo, né? Não tem mais reflexão total, o N2 é maior que o N1, mas o Brewster ainda existe, né? Então a transmissão é maior, depois com um ângulo muito grande ela tende a cair. A reflexão é menor, tende a crescer, mas ela não pode crescer direto igual ao outro, ela tem que bater aqui em 0, porque tem um Brewster. Agora aqui já inverteu, né? Lembra no outro,
esse cara simplesmente subia, esse cara simplesmente descia, eles não cruzavam. Mas aqui você tem que cruzar, porque tem que bater no Brewster. Essas aqui são as figurinhas, bonitinhas, né? Essa parte aqui é legal. Depois eu dou o arquivo do matemático para vocês brincarem. E esse foi o nosso primeiro vídeo da semana. Falou, galera. Até o próximo aí. Desde agora chega, né? Valeu e fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será